Olá, aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos dar início ao estudo do direito de propriedade e vamos falar também, durante os próximos programas, sobre o roubo. Até onde vai o nosso direito de propriedade e em que momento começa a usurpação do direito de propriedade do outro. Mas tudo isso daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Prezado amigo Alcir Almeida, seja bem-vindo para mais um bate-papo, meu amigo, sobre este livro e hoje dando início ao estudo do direito de propriedade. Obrigado pela possibilidade de estar aqui, Ricardo. Obrigado a vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Com muita alegria, com muita satisfação, vamos estudar mais um pouquinho. Forte abraço. É impressionante, Almeida, como o Kardec ele conseguiu abordar uma série de temas que eu acho que para algumas pessoas nem passa pela cabeça que são temas abordados pela filosofia espírita, pela doutrina espírita. Pois é, aí vem aquela história, né? Muitas vezes a gente ouve pessoas de certa fama se autodenominarem espíritas e cometerem alguns equívocos, porque não Exato. leram Kardec. Exatamente. Temos que ler muito Kardec. Temos Chico, temos Emmanuel, temos André Luiz, temos Divaldo, temos Joana de Ângeles, Manuel Filomeno, tem Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bolzano, Herculano Pires. Herculano Pires, É. né? Caramba! Mas a gente precisa começar em Kardec. É aquilo, eu estou tentando lembrar, eu não sei se essa frase foi do Kardec, talvez você saiba, quando diz que a obra do Kardec é a base, é a estrutura, é o alicerce da filosofia. Se eu não me engano, essa frase é do Kardec, quando ele diz que toda a sua obra representa o alicerce da filosofia espírita, que o edifício que se construiria sobre esta base viria na sequência dos tempos. Então, quando você acabou de dizer isso, todos esses autores inquestionáveis da doutrina espírita, né? Mas nenhum deles pode prescindir de que sua obra esteja embasada nesta base, que é a obra kardeciana, que é o Pentateuco Espírita, que é as revistas, que é a Revista Espírita, né? Então, você falou muito bem, tem muita gente famosa que se arvora a falar em nome do Espiritismo, mas que falha quando não está em consonância com a obra de Kardec. É Eu verdade. acho que é isso. Com certeza, porque você veja só, como a gente às vezes tem a possibilidade de conversar. No Livro dos Espíritos, você tem a filosofia, né? Ela dá os fundamentos, ela dá o livro concede a cada um de nós a compreensão do que é a vida, do que nós somos, de onde viemos, para onde vamos e, no caso específico aqui, das leis que regulam todos esses fenômenos, né? E a partir do momento em que a gente compreende melhor a realidade, a gente compreende aquilo que efetivamente está em conformidade com o plano divino e aquilo que não é conforme o plano divino. No momento que a gente compreende qual é o plano divino e diz que tudo aquilo que é harmônico, que auxilia, que conduz à melhor realização do plano de Deus, é uma coisa boa. Uhum. E aquilo que atravanca, que atrapalha, é contra. Então é mal. No momento em que a gente percebe isso, você consegue colocar em cima dessa filosofia uma percepção de moral.
E a partir do momento que você compreende a moral como sendo o que é bom para a realização do plano divino, você percebe que aquilo que agir em conformidade com essa moral é ético, doutrinariamente falando. Perfeito. E agir contra esse plano é antiético, né? E é aí que você começa a ter, como começa a se conjuminar a filosofia, a moral e a ética espíritas. Ótimo. E É quando isso. a gente às vezes tem algumas discussões em sociedade, a gente tem que buscar esses fundamentos para perceber o que significa ser espírita no século XXI. Concordo. Perfeito. Então vamos falar do direito de propriedade a partir da questão 880, quando o Kardec perguntou qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Como diz o outro, aqui o Espírito da Verdade, lá em 1857, já dizia o que o vulgo da sociedade humana só veio a reconhecer agora, em 1948, se eu não estou enganado, que é a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, se eu não estou enganado. 1948. É 1948. Isso. Direito à vida. É o direito de viver, né? E por extensão, e como não dizer, o direito de progredir, o direito de estudar, o direito de compreender, o direito de ser, né? E é interessante quando você vai pegar essa declaração do Universal dos Direitos Humanos, que é de 48, que já é um papel da ONU, vai discorrer sobre toda essa temática, né? Mesmo que hoje, por alguma conveniência, isso seja, de alguma forma, escondido da discussão e do debate. Eu pensei em dizer que isso era questionado, mas eu acho que escondido é melhor, porque ninguém está lembrando não se disso. está questionando. O direito à vida. Não se está questionando o direito à vida, já está definindo quem tem e quem não tem direito à vida. Né? Está querendo definir Na isso. verdade, é o que tem direito à vida. O que tem direito à vida. É verdade. E os espíritos, Alcir, disseram para o Kardec exatamente isso, que o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver. E continua: por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Não há nem o que complementar aí. Tá aí. Tá claro, mais claro do que isso. Uhum. Né? Mais claro do que isso, peguem lá a Declaração Universal dos Direitos do Homem, porque esse conceito tão basilar está lá escrito 91 anos depois, até com mais palavras, mas a sabedoria já estava aqui. É verdade. Próxima questão, 881. O direito de viver dar ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar quando não puder mais trabalhar? Olha, essa questão é tão maravilhosa. Eu, na minha existência, como você bem sabe, eu já fiz um monte de estudo, um monte de curso, né? E uma das coisas que se discute muito é o direito intergeracional. É quando você começa a tomar decisões que vão prejudicar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Ou seja, e quando nós tomamos decisões que vão influenciar a vida dos nossos filhos, netos, bisnetos e sucessoriamente. Enfim. Mas uma questão que vem antes dessa, do direito intergeracional, é o direito individual, né? E a pergunta é sobre isso. O homem tem o direito de juntar, amealhar matéria, amealhar recursos para prover a sua velhice. Olha o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Né? E eu tenho certeza que, como você disse no início, vai ter gente que vai se assustar. Mas peraí, Kardec não discute essas coisas da política. Não, ele discute sim. E política não como partido político, mas como a arte de gerir a politeia. Né?
a arte de gerir a convivência dentro da politeia. E, nesse sentido, Kardec discute, sim, política, né? O direito de viver dá ao homem o direito de juntar material, de ter propriedade que lhe garanta um mínimo a dignidade na sua existência na terceira idade. Não sei nem se a gente ainda pode falar terceira idade, né? Nós estamos chegando aos 100 anos, 102, 104, e minha madrinha foi até os 96. Eu conheci, da minha intimidade, pessoas até 96, mas você deve conhecer gente até mais idosa. Eu tive um tio que foi com 101. Pois é, né? Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas. É direito da pessoa juntar matéria para viver dignamente até o fim dos seus dias na carne? Exato. Essa é a pergunta. E a resposta, tenho certeza, o Espírito da Verdade vai concordar com o que eu falo aqui agora. Ora bolas, se você trabalhou, se você se esforçou, se você suou, né? Você pegou aquilo que teu pai, teus pais lhe concederam em termos de conhecimento, em termos até de propriedade, em termos de convivência, de valores. E dentro daquilo ali você trabalhou, se desgastou a matéria para poder, na sua senectude, viver com mais dignidade, você tem direito, sim. Caramba! Eu trabalhei 36 anos na Força Aérea, fora que eu trabalhei em outros lugares. Que quando eu entrei na Força, eu já tinha alguns anos. Você, há alguns anos, trabalhou no campo antes de entrar na Força. Exatamente. E deve ter trabalhado aí seus 32 também. É justo a gente usufruir de alguma forma do recurso que a gente acumulou ali, do que a gente prestou à sociedade de retorno, venha para nós e para a nossa família? Eu acredito que sim, eu acredito que é justo. Exatamente. Né? E estou falando aqui de nós dois, mas nós poderíamos ser comerciantes, nós poderíamos ser engenheiros, sim, advogados, médicos, o que fosse. Qualquer atividade. Qualquer atividade. E a resposta não foge disso. Uhum. Os Espíritos disseram sim, ou seja, é direito do homem ajuntar para prover a sua terceira idade, digamos assim. Uhum. Mas deve fazê-lo em família, como a abelha. Ou seja, é interessante que o Espírito da Verdade está colocando isso aí, porque ele está colocando de uma maneira bem clara, não é indivíduo é indivíduo unidade familiar. Exatamente. Ora bolas! Então, estamos dizendo aqui que a transmissão de propriedade hereditária tem sim sustentação para o Espírito da Verdade. Alguém pode até discordar do Espírito da Verdade, não serei eu a fazê-lo. Nem eu. E ele diz aqui, como a abelha, por um trabalho honesto e não amontoar como um egoísta. Ou seja, o amontou para mim e a minha família que se vire. Né? É aquela história, né? Se você trabalha honestamente, dignamente, você monta uma atividade fabril, monta uma atividade até de serviços intelectuais, né? Você monta um restaurante e partilha os resultados daquele restaurante com os seus colaboradores por uma paga justa e honesta, né? Não há problema nenhum em você ficar com a maior parte. Porque você acumulou recursos para comprar aquele imóvel, para comprar aqueles equipamentos, para reunir o know-how, de uma maneira tal, com tal acúmulo, que você precisa da colaboração de outros. Né? E, nesse sentido, há uma crítica, e eu faço ela, de que a crítica que o Marx faz ali no século XIX, ela é simplória. Né? Ela é simplória. Se você pegar um bom Ludwig von Mises e outros autores da escola austríaca, que não é uma escola de direita, como se poderia dizer, você vai ver que os pensamentos de Marx, que são contra isso aqui, sim, e vamos dizer isso com todas as letras, pensamento de Marx é contra o que está aqui. Né? Pensamento de Marx é contra o que está aqui. Existem, sim, muitos conhecimentos de sociólogos, economistas, que discutem com muita fundamentação, que eu não seria capaz de reproduzir aqui nesse momento,
o que aqui está defendido. E tem um complemento aqui à resposta do Espírito Uhum. de Verdade, né? Quando ele diz, mesmo alguns animais nos dão exemplo Ele falou da abelha. dessa previdência. Ele falou né? da abelha, A abelha é um deles. que acumula mel, acumula própolis, acumula geleia real. É. E olha que a geleia real não é para todo mundo. A geleia real não é para todo mundo. É para quem deve ser a próxima rainha. Né? Que tem isso. Se você alimenta o favo com geleia real, vai nascer uma nova rainha. Se você alimenta apenas com mel, vem uma operária. Vem a operária. Vem a operária. É interessante isso, porque está falando de abelha e está falando de acúmulo. Isso você vai encontrar em todas as térmitas, nos cupins, você vai encontrar isso no formigueiro, né? Nesses animais que têm esse acúmulo. Você vai encontrar no esquilo que guarda as nozes. Quem viu A Idade do Gelo deu muitas e boas gargalhadas com aquele esquilo lá protegendo sua noz do início ao fim do filme. Mas os esquilos acumulam castanhas para o inverno, se preparando, porque o inverno é complicado de se viver. Né? Então nós temos sim exemplos entre os animais. É verdade. Questão 882. O homem tem o direito de defender o que juntou pelo trabalho? Pois é. Eu juntei. Fiz a minha reserva. Você fez a sua reserva. Você plantou o milho, botou lá no paiol. Aí eu chego hoje, baseado no fato de que eu não trabalhei, de que eu não juntei para o inverno, que eu não juntei para a necessidade, eu vou lá e arrombo o teu paiol e roubo o teu milho. Com o uso da violência. Eu vou lá e te ataco. É disso que nós estamos falando aqui. Né? Você tem. De repente você tem para você e para os seus até numa quantidade maior. Cabe à sua consciência, cabe à sua moral, cabe ao seu bom costume, aquilo que sobeja, e eu vou dizer com essas palavras mesmo, aquilo que sobeja, você distribuir a quem precisa. Precisa porque não teve acesso à terra, precisa porque tem um problema pessoal e não consegue trabalhar, isso é outra conversa. Mas é teu. O destino do teu trabalho é teu. É teu destino. Olha a besteira que eu vou falar aqui. É teu destino decidir se você vai dar para A, B ou C. Ou para ninguém. Ou para ninguém e acumular. É teu exercício do teu livre-arbítrio. E sabendo que a justiça divina vai te cobrar pela sua decisão. Vai te retribuir em conformidade com o teu ato. Exatamente. Vai te retribuir, porque isso é da lei. O danado, né, Almeida? Eu estou pensando aqui que quando a gente põe a situação dessa forma como você colocou, né? Eu trabalhei, eu ajuntei. E aí aparece você que por alguma razão não pôde ajuntar, teve empecilhos que te impediram de juntar. Então, o próprio princípio de caridade que tem em todos nós leva a gente a decidir, não, eu tenho que dividir pelo menos o que me abunda, né, o que me sobra, para essa pessoa. Mas é teu livre-arbítrio, é o exercício do teu livre-arbítrio, não do meu. Exatamente. Não é meu direito ir lá e pegar. Mas eu estou querendo chegar no seguinte destino, cara. Isso acontece no ano. Isso acontece no outro ano. Isso acontece de encarnação a Isso encarnação. acontece no outro ano. Né? E você tem plenas condições de trabalhar e juntar o seu também. Até que ponto eu, ao dividir o meu excesso contigo, que não faz nenhum esforço para juntar também, até que ponto eu estou efetivamente te ajudando ou estou te mal acostumando? Pois é, eu lembro, eu ouvi essa, como a pessoa falou em primeira pessoa e falou na internet, eu posso reproduzir. Um professor de ciência política, ele estava dando aula numa faculdade no estado de São Paulo, na capital. E ele reproduziu aquele fenômeno da média. Já ouviu essa história da média? Ele começou a dar aula, sim, a dar aula já.
né? Da média das notas da A turma. média das notas. Sim. Né? E ele conta, né? Para quem não sabe, eu vou ter que reproduzir aqui. Ok, um estuda bastante, tira 9, tira 10. Aí o outro não estuda, tira 4, 5. Né? Um tirou 10, o outro tirou 4. A nota é 7. É. Ou você tem 3 numa turma que tiram acima de 9, mas você vai ter numa turma de 30, 10 que tiraram abaixo de 5. E a média vai lá para baixo. É. E ele fez a experiência. E começou a dar problema, e começou a dar crítica. No final do semestre, ele não quis um processo nas costas, ele deu a cada um segundo suas obras. É ótimo. Ele deu a cada um Ótimo. segundo o que comprovou nas segundo provas. o seu esforço, a sua capacidade. Segundo o seu resultado. Eu não vou nem falar do esforço, mas segundo o seu resultado. Né? Mas ele deu essa aula prática na faculdade, né? Gustavo Segre, eu argentino que mora no Brasil há mais de 30 anos. Interessantíssimo. Né? E é isso que a gente tem que discutir aqui, porque nós estamos falando de política. Nós estamos falando de política. Eu estou lembrando de um caso, esse é real, porque foi o meu cunhado, eu tenho a família da minha esposa é lá de São Joaquim do Monte, ali perto de Agrestina, né? E eu tenho um cunhado meu que ele trabalha numa escola do município. E ele tem uma função lá na escola. E essa semana eu conversando com ele estava em férias. E eu perguntei para ele assim, vem cá, quando você sai, tem alguém que te substitui nessa função? E ele me deu uma resposta, cara, que eu fiquei surpreso e não tem como a gente não ficar preocupado, porque isso pode tomar uma dimensão enorme. Ele falou, desta vez, o diretor da escola lá, o responsável, não conseguiu ninguém para me substituir. Ou seja, o espaço ficou vago com a minha ausência em função das férias. E por que não conseguiu ninguém para o substituir? Porque se a pessoa fosse aceitar um contrato com a prefeitura para assumir aquela função, perderia Sim, os auxílios. Os auxílios. Os auxílios, isso é um fato muito comum. Que recebe do poder público. Isso é um fato muito comum na sociedade brasileira hoje. Tem muita gente em muitos lugares que prefere... Não, o senhor está precisando de uma ajuda? Não, o senhor me contrata. Contrato, mas não assina carteira, não. É desse jeito. Né? Aí eu lembro, até nessa mesma... Eu lembrei desse fato porque parece... É similar à questão da média. Sim. É interessante porque nessa mesma entrevista que eu estava assistindo, o Gustavo Segre lembrou um fato que já era dito por Ronald Reagan 40 e tantos anos atrás. Um programa social não pode ser avaliado por quanto gastou e nem por quantas pessoas ele apoia. Ele tem que ser avaliado por quantas pessoas ele tira daquela condição. Ou seja, se eu tenho um plano para ajudar os desempregados, eu tenho que provar que aquele plano tornou possível a pessoa viver até conseguir um emprego. Essa é a taxa de sucesso. Não é eu ficar com ela eternamente sem trabalhar. Eu lembro que eu morei em Portugal durante 2 anos, e aí eu posso falar mais, porque a pessoa trabalhava, era a senhorinha que trabalhava lá comigo. Como faxineira, trabalhava 2 vezes por semana. Simplesmente, ela ganhava todos os auxílios do governo, e era um valor razoável. E uma vez por ano ela tinha que fazer um treinamento de 10 dias para provar que estava estudando para tentar conseguir emprego. Né? E eu estava ali remunerando ela. Eu estou falando de mim. Pois é. Vamos à resposta, que nós não lemos. O homem tem o direito de defender o que ajuntou pelo trabalho? Resposta. Deus não disse, não furtarás. E Jesus disse, é preciso dar a César o que pertence a César? Essa foi a resposta do Espírito de Verdade. E aqui tem um comentário rápido do Kardec, Almeida, quando o Kardec diz assim,
O que o homem amontoa por um trabalho honesto é uma propriedade legítima que tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e de viver. O trabalho também é um direito. O trabalho é um direito, usufruir do seu trabalho é um É direito, acumular em função do que seu trabalho é um direito natural, E defender ele de pragas também é um direito. qualquer que seja a praga. Meu amigo, a próxima questão ela tem 2 subperguntas e o nosso tempo está próximo de acabar. Vamos ficando por aqui. Na próxima semana, no próximo trabalho, no próximo programa, a gente dar continuidade a isso. Pode ser assim? Façamo-lo. Muito obrigado, Almeida. Eu que agradeço a companhia de todos vocês. Se vocês gostarem, deem o joinha. Não gostaram, não concordaram, critiquem, escrevam, digam por que não gostaram e o que incomodou, caso tenha incomodado. Kardec é necessário que estudemos profundamente para compreender nossa doutrina em toda a sua extensão, profundidade e sabedoria. Forte abraço. E digo mais, não só entender a doutrina, como entender a nossa vida. Entender o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, para onde vamos quando isso aqui acabar. E nós devemos fazer isso para que nós, compreendendo melhor tudo isso que nos envolve enquanto espíritos encarnados, possamos dar o melhor de nós, não só para nós e nossa família, mas para a sociedade como um todo. Estudar espiritismo promove essa sabedoria. Eu só queria fazer um acréscimo. Dúvidas sobre o que a gente falou aqui, entre outras obras, leiam Nosso Lar, leiam sobre Bônus Hora, leiam sobre o campo da música, leiam que Lísias, antes de entrar no campo da música, ele pagou as entradas. Ótimo. Forte abraço a todos. A gente se vê na próxima semana, no próximo programa. Até lá.